Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos, com o tema: o que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Falaremos de Foucault, vídeo 2. Vamos falar nesse programa sobre Vigiar e Punir, obra de Foucault. E o que se complementa a isso, referindo-se a outra obra dele, Microfísica do Poder. Começaremos com Vigiar e Punir. Então, obra de Foucault. Livro interessante para você ler todo, pois fala da sociedade de disciplina, que é basicamente como somos disciplinados pela sociedade a fazer o que é correto. O castigo penal sempre esteve ligado à igreja, pois desta vêm as regras universais escritas na Bíblia, divulgadas por séculos. Assim, quem comete pecado comete contra alguma lei bíblica. Quem comete pecado comete contra alguma regra existente, que é a lei. Desta mesma maneira, também é o crime. Quem comete crime comete contra alguma lei. O crime, então, é algo contra a lei, a qual é uma maneira social que objetiva, a qual é uma norma social que objetiva a ordem da sociedade e a boa convivência de seus cidadãos. Qual é a diferença da punição do século XVIII quando alguém cometia um crime para os dias atuais? Bem, o desaparecimento dos suplícios e surgimento de uma pena de recuperação do criminoso, pois acredita-se no arrependimento deste sobre o crime cometido. Podemos ver aqui no texto Vigiar e Punir, na página 5, o seguinte: dentre tantas modificações, na passagem do século XVIII para o XIX, e até os dias de hoje, atenho-me a uma: o desaparecimento dos suplícios. Hoje, existe a tendência de desconsiderá-lo. Talvez em seu tempo, tal desaparecimento tenha sido visto como muita superficialidade, ou com exagerada ênfase como humanização que autorizava a não analisá-lo. De qualquer maneira, qual é a sua importância comparando as grandes transformações institucionais, com códigos explícitos e gerais, com regras unificadas de procedimentos, o júri adotado quase em toda parte, a definição do caráter essencialmente corretivo da pena, e essa tendência que se acentuando sempre mais cedo desde o século XIX a modular os castigos segundo os indivíduos culpados? Punições menos diretamente físicas, uma certa descrição na arte de fazer sofrer, um arranjo de sofrimentos mais suaves, mais velados e despojados de ostentação, merecerá tudo isso acaso um tratamento à parte, sendo apenas o efeito sem dúvida de arranjos com maior profundidade? No entanto, um fato é certo: vem algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo como alvo principal de repressão penal. Continuando. Aí então surge a instituição penal. Novos dispositivos de punição. Não destrói o corpo, mas busca treiná-los, corrigi-los e normatizar o ser, na esfera do pensamento que conduz a atitudes.
São até punições físicas, no tocante à perda da liberdade do ir e vir, mas não são punições no corpo. Continuando no texto. A punição vai se tornando a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Deixa o campo da percepção quase diária e entra no campo da consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua intensidade visível. A certeza de ser punido é que deve observar o homem, e não mais o abominável teatro. A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa razão, a justiça não assume publicamente a parte da violência que está ligada ao seu exercício. O fato dela matar ou ferir já não é mais a glorificação de sua força, mas um elemento intrínseco a do que é obrigado a tolerar e muito lhe custa ter que impor. As caracterizações das infâmias são redistribuídas. No castigo espetáculo, um horror nascia no patíbulo. Ele envolvia ao mesmo tempo o carrasco e o condenado. O cristianismo fala que o arrependimento é dom do Espírito Santo, que nos foi concedido após a crucificação de Jesus. Sabendo que isto é para pessoas passíveis de arrependimento, e não se trata de transtornos de personalidade, como a psicopatia, pois estes não têm capacidade de se arrepender, sendo assim afastados da convivência social, quando cometem algum delito, segundo as leis atuais do Ocidente. Só um minuto. Quando cometem algum delito, segundo as leis atuais do Ocidente. Então, a psicopatia é algo genético, porque os genes que determinam as características da pessoa ao nascer são genes de maldade. Acredita-se nisso porque não mudam com qualquer espécie de tratamento. Aqui no texto diz que a partir do século IX desapareceu o suplício. 19. Aqui no texto diz que a partir do século XIX desapareceu o suplício, que eram castigos corporais para crimes, aonde mesmo após Jesus ter vindo e pregado, sendo divulgado amplamente na Idade Média essa palavra, no tocante a vários de seus ensinamentos, e a Igreja Católica ter grande influência no Estado, não se considerava o arrependimento do criminoso, com aplicação de esquartejamentos e fogueiras como formas de punição, o que era contrário à palavra de Deus que eles muitas vezes criam. Para crimes em que a pessoa poderia se arrepender, consistindo uma espécie de pena de morte sofrida, uma condenação definitiva para crimes simples. Bem, e começou-se a considerar a recuperação através do arrependimento, provocado por uma punição não corporal. Isso a partir do século XIX. Sabe-se que o pecado tem consequências negativas, assim é o crime. Só que este é punido pelo Estado, em prol da ordem social, para proteger os homens de bem contra os homens maus. Qual a diferença entre crime e pecado, então? O pecado é algo bíblico, que é a palavra de Deus, para quem crê nele, como se sabe. Acontece que quem comete pecado sofre as consequências ruins permitidas por Deus. Pode ser uma doença, uma miséria, uma separação, ou mesmo quando essa pessoa venha, por isso, a praticar um crime, pois o pecado afasta o homem de Deus, impedindo-o de protegê-lo, pois esse é o nosso norte para saber que devemos praticar o bem. Algo individual de cada um que procura fazer a melhor escolha com o seu livre-arbítrio. O crime é algo que foge a uma norma social, que é a lei constituída pelos séculos, onde há uma punição por parte do Estado.
Continuando o nosso tema... Peraí, antes de continuar o nosso tema, eu vou pegar outro, peraí. Que eu pensei que era eu. Só um minuto. Pode? Vai. Continuando o nosso tema, acredita-se que se pensou em coisas maiores, pois do século XVIII para o XIX implantou-se na sociedade as ideias iluministas, com ideais de igualdade, e o racionalismo terminou por racionalizarmos, no sentido também de questionar essa fé na palavra de Deus, para os cristãos e até para a sociedade por si mesma, pois a Igreja sempre ofereceu influência no comportamento dos cidadãos e até hoje requerida na formação de leis, no sentido de realmente interpretar o que Deus diz ali. É sobre se o que Deus dizia tem mesmo a ver com aquela punição do corpo empregada na época. O que compete realmente para Deus, de ser por ele aprovado, de se fazer no tema do castigo. Por isso, hoje, a punição jurídica não é mais apoiada no castigo corporal, já que, como vimos, a Igreja Cristã tem tudo a ver com essa evolução ocorrida. A criação da Igreja Protestante por Lutero fez a Igreja Católica refazer seus valores, e até hoje andam unidas na lei de liberdade de culto. A criação da Igreja Protestante por Lutero fez a Igreja Católica refazer seus valores, e até hoje andam unidas na lei de liberdade de culto. Sobre igualdade, hoje sabe-se que o preso e o livre têm direitos iguais em relação ao corpo. A diferenciação entre eles consiste nas suas atitudes ilegais ou no caso de crime ou não. Ilegais ou legais no caso de crime ou não. Sendo esse punido da forma que vemos hoje. Com relação à eficiência da punição, a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime, como lemos anteriormente neste texto de Vigiar e Punir. Então, a humanização houve realmente, não quando se exterminava o criminoso passível de arrependimento, mas agora que é punido com uma reeducação. Outra coisa a se observar em relação a isso é que a punição gera sofrimento e o homem quer fugir do sofrimento, quando compreende que é uma consequência de atos não aprovados moralmente ou erros, pois Vou repetir esse pedaço. E o homem quer fugir do sofrimento quando compreende que é uma consequência de atos não aprovados ou erros, pois prejudicam os outros. Se errar, vai sofrer, simples assim. Devemos analisar muito bem hoje a questão da punição do crime. De que maneira isso pode ser feito? Na quantidade da pena, com a possibilidade de reeducação e integração. E quando não há essa possibilidade, ou quando se trata de psicopatas, sem recuperação. Estamos falando em relação ao número de anos de pena. A prisão moderna, desde o século XIX até os dias atuais, é uma punição aparentemente humanizada, devido às más condições de muitos presídios. Vou interromper. É que eu fiz um gesto esquisito. Então, acho que é a punição nesse pedaço. Onde? A prisão moderna. É, isso aí. Tá. A prisão moderna, desde o século XIX até os dias atuais, é uma punição aparentemente humanizada, devido às más condições de muitos presídios, como a superlotação, mas centrada na correção, vigilância e normalização do sujeito. São modelos de vigilância contínua, laudos, exames, registros, classificação, correção. Até o século XVIII,
foi utilizado o antigo regime do suplício. E como esse poder devemos analisar muito Destacado. bem. E como esse poder destacado do Estado vai atuar nas relações sociais? Esse sistema de reeducação prisional se estende hoje a vários setores da sociedade, como família, escola, hospitais, polícia, etc. Esse mesmo poder de correção, reeducação, fruto do desenvolvimento do iluminismo, que atua nas escolas, hospitais, famílias, etc., é a normalização da sociedade de disciplina. Isso ocorre através de dispositivos que estavam e eram usados nas instituições prisionais a partir do século XIX e passam a atuar fora da prisão também. Vamos fazer, então, alguns comentários. Desde a Idade Média, que meios de punição existem com esse aprisionamento do corpo. Isso se estende para a época moderna, sem poder religioso, mas com o poder do racionalismo laico. Então temos o corpo sendo punido no século XVIII. Era uma violência espetacular, de uma forma exemplar, naquela etapa de desenvolvimento da sociedade. No final do século XIX, essa violência do corpo se uniu ao Estado, pois este tomou o controle das punições, já que no século XIX é que o Estado passou a exercer a política da reeducação do criminoso, o que acontece no momento em que esse se arrepende de seus atos maus. Podemos ver que no contexto social... Peraí, eu fiz um gesto que não está bom para esse tipo de assunto. Podemos ver que no contexto social, os movimentos populacionais geraram novos tipos de crimes e a quantidade aumentou dentro das grandes cidades. E com isso novas questões surgem, devido ao grande número populacional concentrado em pequenos espaços nas metrópoles. Em Microfísica do Poder, a outra obra de Foucault que citamos, relacione com vigiar... Em Microfísica do Poder, a outra obra de Foucault que citamos, relacione com vigiar e punir. O que podemos dizer sobre o que ela fala na questão do suplício? Bem, uma vez que esse Estado, essa máquina de poder autônoma desde o século XIX e até hoje, separada da Igreja, mas que pode ser influenciada por ela através da sociedade cristã, na busca de leis. Então, em alguns sistemas penais, como Rússia, Inglaterra, Prússia, de modo geral, as práticas punitivas se tornaram púdicas, não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é o corpo propriamente. Dir-se-á a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a interdição de domicílio, a deportação, que parte tão importante tiveram nos sistemas penais modernos. São penas físicas, com exceção de multa, se referem diretamente ao corpo. Mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos suplícios. O corpo encontra-se aí em posição de instrumento ou de intermediário. Qualquer intervenção sobre ele pelo enclausuramento, pelo trabalho obrigatório, visa privar o indivíduo de sua liberdade, considerada ao mesmo tempo como um direito e como um bem. Segundo elementos constitutivos, essa penalidade, o corpo é colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de interdições. O sofrimento físico, a dor do corpo, não são mais os elementos constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. Se a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, tal se fará à distância, propriamente segundo regras rígidas e visando a um objetivo bem mais elevado. Por efeito dessa nova retenção, um exercício inteiro de técnicas veio substituir o carrasco, anatomista imediato do sofrimento. Os guardas, os médicos,
os capitães, os psiquiatras, os psicólogos, os educadores, por sua simples presença ao lado do corpo condenado. Eles cantam à justiça o valor de que ela precisa. Eles lhe garantem que o corpo e a dor não são os objetos últimos de sua ação punitiva. Dão esperança na reeducação do criminoso, porque apelam para a mente, aonde está a razão, responsável por concluir que algo é errado e aprender a agir, ou agir mesmo de outra forma, que é o arrependimento. Isso para que seja inserida a norma. E no caso negativo, o que acontece? Bom, continuando no texto, é preciso refletir no seguinte: o médico hoje deve cuidar dos condenados à morte até o último instante, justapondo-se de start como chefe do bem-estar, como agente de não sofrimento, aos funcionários que, por sua vez, estão encarregados de eliminar a vida. Ao se aproximar o momento da execução, aplicam-se aos pacientes injeções de tranquilizantes. Utopia do pudor judiciário: tirar a vida evitando de deixar que o condenado sinta o mal, privar de todos os direitos sem fazer sofrer, impor penas isentas de dor. O emprego da psicofarmacologia e de diversos desligadores de dor. O emprego da psicofarmacologia e de diversos desligadores fisiológicos, ainda que provisório, corresponde perfeitamente ao sentido dessa penalidade incorpórea. Vamos fazer aqui um comentário de que se trata de um objetivo bem mais elevado em relação à punição do espírito, por não se considerar o arrependimento, apenas a condenação pelo erro. A noção do desenvolvimento social e até cristão de que não devemos nos comprazer no sofrimento alheio faz com que a punição seja apenas o necessário ou aquilo que vai ser útil para o criminoso se ressociabilizar e para a segurança do cidadão de bem. Então a gente vê que na época do castigo corporal, o cidadão não cometia crimes por medo. Agora apela-se para a racionalidade. Espera-se que a pessoa compreenda, através do erro, através da fuga de um sofrimento, o que não deve ser feito. De que maneira hoje o criminoso tem o corpo treinado e corrigido, sendo o detento normatizado? Bem, aqui no texto, na página 8 de Vigiar e Punir, Foucault aborda isso. A marca de ferro quente foi abolida na Inglaterra em 1831 e na França em 1832. O grande suplício dos traidores já a Inglaterra não ousava aplicá-lo plenamente em 1820. Unicamente o chicote ainda permanecia. A microfísica do poder foca em como esse poder soberano do Estado, no século XVIII, com punições corporais da Igreja mais Estado, foi substituído. Sim, com as revoluções industriais, mudanças de pensamento na sociedade, com o racionalismo, fazendo o povo pensar, o iluminismo, com conclusões sobre igualdade. Essa mentalidade foi sendo modificada até que não cabia mais à sociedade aquele procedimento anterior. Mas então começou a instalar-se as prisões com reeducação e não penas de sofrimentos do corpo que eram individuais. Revoluções ocorreram nesse sentido, como a Revolução Francesa. Então houveram revoluções e guerras locais, como também manifestações populares para mudanças de pensamento e comportamento social.
houveram revoluções e guerras locais, como também manifestações populares para mudanças de pensamento e comportamento social. Na microfísica do poder, Foucault analisa como esses dispositivos de regras sociais são passados em várias instituições da sociedade para a população. Nas redes de relações sociais, através de punições menores. Por exemplo, para quem sai fora das regras, ser expulso da escola ou da classe, na família, a criança ou jovem não ser premiado com algo material quando não obedece. Regras sociais ou na aplicação de castigos, como não poder sair para brincar se não fizer o dever primeiro, etc. Na polícia, punições penais compõem essa sociedade de disciplina. Como tem sido hoje o problema do crime? O quadro hoje do problema do crime nas grandes cidades é uma deterioração social, na qual o Estado não consegue reeducar criminosos, porque já trazem essa degradação moral desde a família. Então ele se resume a afastar a pessoa prisional para não prejudicar a sociedade deste convívio. A disciplina é muito necessária e positiva e devemos ser criados nela com certeza. Mas ficar também atentos no caso de distorções, como por exemplo, implantar regras que não são saudáveis, segundo a ciência que trabalha com fatos comprovados. E até a palavra de Deus pode ser comprovada cientificamente. Quando vemos curas, libertações, prosperidades. Exemplo de distorção nesse sentido que estamos falando, é o Estado ser manipulado por grupos para se implantar ideologia de gênero nas escolas, que é algo cientificamente comprovado como errado. Dizer que você não tem sexo definido quando nasce, se a mulher é caracterizada pelo cromossomo XX e o homem XY. Então, há diferenciação de órgãos genitais também, que caracteriza o ser mulher, o ser homem. Então, temos sim sexo definido ao nascer. É comprovado cientificamente. Por isso, essa lei não foi aprovada. Então, temos essa ideia de que o sexo pode mudar e de que isso deve ser orientado nas escolas para crianças em idade que nem se pode falar com elas de sexo, para que sejam saudáveis psicologicamente. O que também é comprovado através de resultados. Foi combatida no governo Bolsonaro, que é evangélico, significando sim uma proibição do errado, que é a ideia da sociedade de disciplina. Moral cristão não é proibição de prazeres, se esses vão denegrir o ser, assim como é o objetivo original das leis. O que não se pode obrigar é pessoas a achar diferente do que a ciência já comprovou, tentando assim usar o poder da sociedade disciplina para o mal, que é a mentira. Ninguém quer andar por aí enganado. Então, não é por pressão que um grupo vai impor destruição social. Por isso, essa lei não foi implantada e de se achar que pode mudar de sexo. Que a alma pode ser feminina no corpo do homem. Devaneios. Pois, como o Estado é primordialmente laico, significa que não se pode obrigar crianças cristãs a acreditar que a alma tem vontade sexual, ou reencarnação, etc.
E no Brasil, a maioria das pessoas são cristãs, entre católicos e evangélicos, como também heterossexuais, a maioria. Então, essa obra aborda a ideia de que o poder não é apenas repressivo, mas sim produtivo e se exerce em todos os níveis, desde a família até o Estado. No próximo programa, falaremos ainda de Foucault. Vídeo 3.